Olá a todos! Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai discutir sobre hipertensão arterial e sintomas. A pergunta que eu recebo quase que diariamente nas redes sociais é essa: pressão alta dá sintomas? Eu, de forma categórica, falo: não, hipertensão arterial não dá sintomas. Por que isso? Porque grande parte dos indivíduos, muitos deles estão com a pressão alta realmente mal controlada, não tem sintoma algum. Então nós não podemos nos basear em sintomas, esperar aparecer algum tipo de sintoma para a gente, por exemplo, ir lá aferir a sua pressão arterial para ver se tem alguma alteração. Nós temos que entender que é uma doença silenciosa na grande maioria dos casos, que realmente não dá sintomas, e a gente precisa sempre conhecer o valor da nossa pressão arterial. O grande objetivo é controlar a pressão de forma muito efetiva ao longo dos anos, para que depois do médio e longo prazo isso não gere nenhuma doença no corpo, isso não gere doença nos vasos do coração, nos vasos da cabeça, nos vasos do corpo todo, te proteja contra infarto do coração, contra AVC e qualquer outra patologia relacionada com a hipertensão arterial. Esse é o grande objetivo. Então, nós consideramos a hipertensão arterial uma doença assintomática, que não dá sintomas. Mas você vai perguntar, ou até mesmo afirmar, olha, quando eu tenho pressão alta, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Isso é possível? É. Eu tenho uma paciente que ela fala o seguinte para mim: olha, toda vez que minha pressão sobe, eu sinto um vazio no corpo. Olha que sintoma inespecífico. Outro paciente me fala o seguinte: olha, toda vez que a pressão sobe, eu sinto um zumbido no ouvido. E tem alguns pacientes que falam o seguinte: eu tenho dor na nuca, eu tenho uma sensação de cabeça vazia, já ouvi muito isso, eu sinto uma falta de ar, uma fraqueza, ou seja, são múltiplos sintomas inespecíficos. O que está mais relacionado com o aumento da pressão arterial, o sintoma e o aumento da pressão arterial, é quando a gente tem aumentos abruptos, agudos da pressão arterial. Aquele indivíduo que a pressão sobe muito e ele pode abrir um quadro de uma crise hipertensiva, precisar ir para o pronto-socorro, muitas das vezes até uma emergência hipertensiva que coloca aquele indivíduo sob um risco maior, pressão muito alta. Mas não é essa a discussão aqui. A discussão aqui é aquele indivíduo, ou aquele hipertenso crônico já de longa data, ou aquele indivíduo que ainda não fez o diagnóstico de hipertensão arterial. Será que a pressão arterial irá dar algum tipo de sintoma nesse indivíduo? Não, não vamos esperar. Alguns indivíduos até vão ter alguns sintomas inespecíficos, terão, mas nós não vamos esperar esse tipo de sintoma. Lembrar que toda vez que você for alguma consulta com o seu médico ou com algum outro profissional de saúde, é um excelente momento de aferir sua pressão arterial. O importante é controlar bem a pressão arterial ao longo dos anos, porque isso sim gera aumento de sobrevida, ou seja, o indivíduo que controla melhor sua pressão arterial ao longo dos anos vive mais e vive melhor, tá certo? Então, vamos ter esse conceito em mente. A hipertensão arterial não dá sintomas. Alguns indivíduos têm sintomas inespecíficos, como dor de cabeça, zumbido no ouvido, mal-estar, sensação de falta de ar, pulsação dos olhos, mas nós não utilizamos esses sintomas como diagnóstico de hipertensão arterial. Ok? Grande abraço, valeu!